Pronto. Boa tarde para todo mundo, né? Então, hoje é dia 14/6 de 2021, 14 de junho. Nós vamos dar prosseguimento ao assunto da aula passada, na turma do 9º ano D, e nós vamos concluir hoje o capítulo 3, já pensando na próxima aula da gente fazer uma revisão e combinar como é que nós vamos fazer a nossa avaliação, né? Os meninos já estão elaborando a avaliação, e aí a gente vai pensar como é que amanhã a gente vai explicar como é que vai ser essa avaliação. Então, vamos lá. Na aula passada, eu mostrei esse mapa aqui, né? E aí, com esse mapa, eu expliquei para vocês que a população mundial, a população do mundo, ela está distribuída de forma desigual. Em geral, o homem procura áreas mais próximas ao litoral e áreas que tenham condições físicas que garantam a eles uma melhor sobrevivência, como, por exemplo, o litoral, as áreas próximas aos cursos dos rios, e se afastam de áreas que tenham características que, de alguma forma, coloquem obstáculos para que eles tenham uma sobrevivência melhor, como, por exemplo, as áreas muito geladas, as áreas dos desertos. Então, de amarelo, você tem as áreas que têm uma menor concentração de pessoas vivendo, e na cor vermelha e marrom, você tem áreas que têm uma maior concentração de pessoas vivendo. Então, a gente viu isso na aula passada. Então, a gente vai continuar aqui, o crescimento da população mundial. O que é que a gente vai, o que é que o texto está dizendo? Que durante os períodos da história da humanidade, como Idade Média, guerras e epidemias, foram os principais fatores que diminuíram a taxa de crescimento demográfico. Então, ele está dizendo que durante a história da humanidade, né, com a Idade Média, né, porque a Idade Média foi a época mais, vamos dizer assim, obscura da história da humanidade, porque foi uma época que teve muitas guerras, muitas epidemias, né, e fatores como guerras e epidemias. O que é epidemias? Quando uma doença se espalha, né, por uma determinada região, uma epidemia, né? Diversas doenças se espalharam pela Europa, pela Ásia, pela África, e essas doenças mataram muita gente. Além, claro, das guerras, né? Então, fatores como guerra e epidemia foram fatores que fez com que houvesse uma baixa na taxa de crescimento demográfico. O que é a taxa de crescimento demográfico? Uma baixa na quantidade de pessoas que nasceram, né, em detrimento da grande quantidade de pessoas que morreram nessa época. Desse modo, até o século XVIII, né, a população mundial cresceu em um ritmo moderado. Então, veja que interessante, né? Até o século XVIII, a gente está falando de 1700 e alguma, até 1700 e alguma coisa, né? 1790, 1799, a população do mundo, ela cresceu num ritmo moderado. Então, a população do mundo não cresceu muito até o século XVIII. Aí você pode perguntar assim, professor, mas por quê? Porque justamente existiam muitas doenças, muitas guerras, e as pessoas morriam muito. Então, a população do mundo não crescia tanto, apesar de que nascia muita gente, mas muitas crianças morriam antes de completar 1 ano de idade por conta da fome, da guerra, das doenças. Muitas pessoas adultas também morriam, iam para a guerra e morriam de doenças que não tinham cura e que hoje são doenças que têm cura. Então, o ritmo de crescimento até o século XVIII, final do século XVIII, foi bem um ritmo moderado. A população do mundo não cresceu tanto. No século XIX, a melhora das técnicas agrícolas contribuiu para o aumento da produção de alimentos e a redução da fome de muitos países. Como resultado, o ritmo do crescimento populacional acelerou. E no início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Então, a partir do século XIX, com a melhoria nas condições de vida, né, veio a medicina, veio os remédios, veio a produção agrícola, se modernizou, o homem passou a produzir mais alimento. Então, tudo isso favoreceu com que a população do mundo começasse a crescer. Tanto que no final do século XX, a Terra tinha 1,7 bilhão de habitantes. Após a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar,
A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, novas descobertas na área de saúde possibilitaram a queda acentuada nas taxas de mortalidade e nas taxas de mortalidade em geral da população. Então, a partir de 1945, houve a descoberta de vários medicamentos, de várias vacinas. Então, doenças que matavam, né, elas passaram a ser doenças controladas. Então, por exemplo, as crianças morriam de sarampo, como eu já expliquei para vocês, morriam de poliomielite, morriam de cachumba, morriam de doenças que hoje a gente nem conhece mais, e são doenças simples, que basta você vacinar as crianças, que você não vai ter problema nenhum em relação a essas doenças. Então, mas até o século XIX, né, as pessoas morriam com essas doenças. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve a descoberta de várias, né, coisas na área de saúde, vacina, antibiótico, que possibilitaram a queda acentuada nas taxas de mortalidade em geral da população. Entretanto, principalmente nos países mais pobres, menos desenvolvidos, o declínio, ou seja, a diminuição da taxa de mortalidade, não foi acompanhada da redução da taxa de natalidade, o que resultou em um aumento significativo no crescimento da população mundial, fato que ficou conhecido como explosão demográfica. O que é isso? Houve uma diminuição na quantidade de pessoas que morriam, mas houve também um aumento na quantidade de pessoas que nasciam, principalmente nos países menos desenvolvidos, nos países mais pobres. Ou seja, a população passou a viver mais, mas, ao mesmo tempo, as pessoas tinham mais filhos. E isso causou o que a gente chama de explosão demográfica, né? E o que foi a explosão demográfica? Foi o aumento considerável da população mundial, né, que saiu de 1,7 bilhão de habitantes no final do século XVIII, né, e no final do século XXI, o mundo já contava com 6 bilhões de habitantes. E em meados de 2015, a população mundial atingiu 7,3 bilhões de habitantes. Então, houve uma explosão demográfica. O que é isso? A população do mundo cresceu rapidamente entre o século XIX e o século XXI. De acordo com estudos da ONU, nos últimos anos, o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído, porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,7 bilhões de habitantes. Olha aí o gráfico com o crescimento da população mundial entre 1800 a 2050, uma projeção, né? Então, veja, 1850, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, olha, entre 2000 e 1900, 100 anos, né? Entre 2000 e 1900, a população mundial, né, triplicou. 2015, e a projeção é que em 2050 a gente chegue a 9,7 bilhões de habitantes. Ok? Então, vamos continuar. Vamos lembrar o seguinte, que a gente está falando que a população do mundo cresceu muito, né? Mas esse crescimento, ele é desigual. O que é isso? Os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo dos países desenvolvidos gira em torno de 0,2% ao ano, enquanto que nos países menos desenvolvidos ela tem estado, de modo geral, acima de 2% anual, motivo pelo qual se estima que em 2050, 85% da população mundial viverá nesses países. Esse contraste pode ser explicado pela taxa demográfica, que nos dois conjuntos dos países são muito diferentes. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que nos países ricos, né, a população cresce muito pouco. E nos países pobres, né, a população cresce muito. Né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas saindo de países pobres e querendo entrar nos países ricos. Por quê? Porque as condições de vida das pessoas que vivem naquele país é muito ruim. Então, eles buscam aquele país rico para ter uma condição de vida melhor. Isso porque nos países ricos é tudo muito controlado, as pessoas têm pouco filho, né? A educação é boa, há emprego. Então,
a população cresce menos, né? Enquanto que nos países pobres, a falta de infraestrutura, a falta de condições, a falta de tudo, inclusive a falta de acesso à saúde, de métodos anticoncepcionais, né, a falta de estudo, porque as pessoas não estudam, aí acabam não trabalhando, aí acabam tendo casamentos muito cedo, aí não conhece os métodos anticoncepcionais, né, não estudou, não trabalha, aí acaba já engravidando. Então, esse ciclo, né, de coisas, de problemas, fazem com que, nesses países mais pobres, as pessoas tenham uma taxa de crescimento da população elevada, enquanto que nos países ricos a população cresce pouco. Qual é o perfil e as disparidades desse crescimento? Nos países desenvolvidos, as baixas taxas de fecundidade, ou seja, a mulher tem pouco filho, somada ao aumento da expectativa de vida. Então, as mulheres, os casais têm poucos filhos e as pessoas vivem muito lá. Então, por exemplo, no Japão as pessoas têm 2 filhos no máximo. Entretanto, as pessoas vivem muito lá. A expectativa de vida do Japão é de 89 anos de idade. Então, em geral, as pessoas vivem muito bem até os 89 anos de idade. Então, você tem uma expectativa de vida muito grande, né? Quem mora no Japão, quem nasce no Japão, quem é japonês, provavelmente vai viver muito. Tanto que no Japão, você tem uma população de idosos muito elevada, né? Cerca de 30 a 40% da população japonesa, 30% da população japonesa é composta por pessoas acima dos 70 anos de idade. Então, as pessoas vivem muito no Japão, né? Por outro lado, os casais têm poucos filhos, certo? Então, o que é que acontece? A expectativa de vida nesses países, ou seja, de vida ao nascer, vem elevando a proporção de idosos e reduzindo as de jovens. Embora essa seja uma tendência mundial, o envelhecimento da população afeta principalmente países europeus, gerando maiores gastos com as obrigações de vida pelos governos. Por exemplo, as aposentadorias. Além disso, há uma diminuição rápida e progressiva da população economicamente ativa. Olha, se nasce pouca gente nesses países ricos, as pessoas vivem muito. O que é que acontece? Acaba faltando mão de obra para o trabalho, né? Porque as pessoas têm poucos filhos, e aí, quando se precisa de pessoas para trabalhar, a população ativa, vamos dizer, a população que deveria estar no momento de trabalhar, ela é pouca gente para a quantidade de vagas, né? E de empregos que aquele país tem. Por isso que muita gente busca emprego nesses países. Então, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, por quê? Porque você quer trabalhar. E qual é o emprego que você vai ter lá como imigrante, né? Como alguém que está vindo de outro país? Vai ser aquele emprego que os americanos não querem, né? Vai ser emprego de babá, vai ser emprego de empregada doméstica, vai ser emprego nas obras de construção civil, pedreiro, né, consertando telhado de casa, vai ser motorista de táxi, motorista de aplicativo. Então, aqueles empregos que os americanos não querem, porque eles estão qualificados, estudaram, né, e eles podem ocupar outros espaços de emprego, né, vai ser um emprego que vai ser ocupado pelaquela população de imigrantes que vão para os Estados Unidos. Então, os países menos desenvolvidos contam geralmente com um maior contingente de jovens, o que representa mais gastos dos governos com a escolarização, além da necessidade de criar mais emprego para obter um maior número de pessoas que buscam uma ocupação no mercado de trabalho. Então, enquanto falta pessoas para trabalhar nos países ricos, né? Nos países menos desenvolvidos, nos países pobres, tem muito jovem, muita mão de obra, o governo tem que gastar muito para oferecer escola para essas pessoas, e lá na ponta talvez não tenha a quantidade de empregos, porque a população jovem é muito grande. Outro índice demográfico que revela a disparidade entre os blocos dos países. Bloco dos países. Bloco. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Bloco dos países.
Sim. Bloco dos países desenvolvidos e menos desenvolvidos é a mortalidade infantil. Então, vamos entender o que é mortalidade infantil. A mortalidade infantil é a quantidade de crianças, né, que nascem e morrem antes de completar um ano de idade. Então, para a gente saber a taxa de mortalidade infantil, o que é que a gente faz? A gente pega um grupo de 1.000 crianças que nasceram naquele país e a gente vai observando quantas morreram antes de completar um ano de idade, ok? Então, a taxa de mortalidade infantil, ela mostra o quê? Como é a qualidade de vida para as crianças daqueles países onde elas nasceram. Quanto maior a taxa de mortalidade infantil, significa que o país tem mais problemas, porque as crianças morrem antes de completar um ano de idade. E quanto menor a taxa de mortalidade, significa que o país tem uma condição de vida melhor. Então, se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que os lugares que estão no mapa mais escuro, no verde, na cor verde mais escura, são os lugares onde tem uma maior taxa de mortalidade no mundo. E aí, se vocês observarem direitinho, o que é que vocês podem perceber? Vocês podem perceber o seguinte, que os países onde as crianças morrem, a maior quantidade de crianças que morrem, né, no grupo de 1.000 durante um ano, está justamente na África e na Ásia. Então, vamos ver. Na cor verde mais escura, tá os países que têm taxa de mortalidade de 71 a 107. Ou seja, de cada 1.000 crianças que nascem nesses países, né, 71 a 107 morrem antes de completar um ano de idade. Onde é que estão esses países? No continente africano e alguns países da Ásia, certo? Na cor verde mais clarinho, vamos colocar assim, né? Está a taxa de mortalidade entre 5 e 15. E na cor verde mais clara, menos de 5 crianças em cada 1.000 morrem antes de completar um ano de idade. Então, vocês percebam que a América Latina, os Estados Unidos, têm taxa de mortalidade entre 5 e 15. Ou seja, entre 5 e 15 crianças morrem antes de completar um ano de idade. Na Europa, aqui na Europa, por exemplo, né, praticamente a taxa de mortalidade inexiste, né? Menos de 5 crianças a cada grupo de 1.000 morrem antes de completar um ano de idade. Porque a qualidade de vida aqui na Europa, ela é uma qualidade de vida tão boa, né? As crianças têm acesso a comida, a saúde, né, saneamento básico, não vivem expostas a condições que levam elas para qualquer tipo de doença, que fazem com que elas praticamente não morram, que não exista uma taxa de mortalidade nos Estados Unidos. Países como a Austrália também, o Japão, tem taxa de natalidades, taxa de mortalidade infantil praticamente inexistente. Tá certo? Continuando o texto, outro fator que vai ajudar a gente a entender o crescimento da população são as migrações internacionais. Como eu estava falando, né? Agora há pouco eu estava falando sobre pessoas que vivem em outros países e que querem morar na Europa, que vão embora para Portugal, que vão embora para os Estados Unidos, né? São chamados migrantes internacionais. A migração internacional acontece quando um indivíduo ou uma família deixa o seu país para residir em outro, ou por pelo menos um ano. Embora constitua um fenômeno antigo, acelerou-se nos últimos 45 anos, acompanhando as tendências da globalização. Atualmente, cerca de 230 milhões de pessoas, 3% da população mundial, vive fora dos seus países de origem. As migrações internacionais podem ocorrer por diversos motivos. Por exemplo, em razão da transferência de profissional, de uma filial para uma empresa de outro país, a busca por outro país para melhorar as condições de vida. E as que mais chamam a atenção, no entanto, são aquelas que refletem as desigualdades sociais entre os países. Então, muita gente vai embora do seu país e quer entrar nos Estados Unidos ou quer ir para a Europa, porque quer buscar nesses países uma condição de vida melhor do que aqui no Brasil, certo?
Eu tive recentemente, a partir de 2018, eu tive 3 amigos que foram embora para a Europa, que foram embora para Portugal e Itália. 2 foram embora para Portugal, né? E um amigo meu, ele foi embora para Portugal trabalhar lá, ele é cabeleireiro, e a outra amiga minha, ela é professora, tem uma agência de turismo, e ela foi embora para Portugal trabalhar lá em Portugal, numa agência de turismo, e está morando lá em Portugal e não pretende mais voltar no Brasil. E uma outra amiga minha, que em 2019 foi embora para a Itália, se casou com um italiano e foi embora para lá. Mas foram todos em busca de uma condição de vida melhor, né, em relação ao Brasil. Então, as pessoas também, a maioria das pessoas acabam indo para outros países em busca de uma condição de vida melhor. E aí vocês sabem, né? Jogador que quer jogar na Europa porque lá vai ter uma condição de vida melhor, vai receber melhor, né? E por aí vai. Qual a diferença de imigrantes e refugiados? É importante saber que os termos imigrantes e refugiados não são sinônimos. De acordo com o Alto Comissionário das Nações Unidas, criado em 1950 com o objetivo de prestar assistência aos refugiados em todo o mundo, refugiado são pessoas que se veem obrigadas a abandonar o seu país, né, por temerem serem perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, religiosos ou políticos, ou ainda por motivos de catástrofes naturais. Então, os refugiados são aquelas pessoas que são obrigadas a sair do seu país e ir para outro país. Professor, obrigado pelo quê? Por uma perseguição, obrigada por uma guerra, obrigada porque estão sendo maltratadas, estão sendo assassinadas, né, por motivos étnicos, por motivos religiosos ou políticos, ou ainda por motivos de catástrofes naturais, certo? Então, acontece uma grande catástrofe, um tsunami, um terremoto, destrói tudo, então as pessoas são obrigadas a saírem dali para outro país para conseguir sobreviver. Então, isso são os refugiados, pessoas que são obrigadas a saírem do país onde moram e ir para outros. Portanto, eles são diferentes de imigrantes, que deixam seu país voluntariamente. Então, os meus amigos foram embora para Portugal porque eles quiseram ir. Ninguém estava perseguindo, ninguém estava ameaçando eles, não existia uma guerra aqui, não. Eles foram voluntariamente porque eles foram em busca de uma vida melhor. Mas ninguém obrigou, né? Não foi nada que obrigasse eles, não. Eles foram porque eles quiseram. Existem também os chamados deslocados internos, que migram pelo mesmo motivo dos refugiados, mas para outros lugares ou região dentro do mesmo país, certo? Qual é o problema desse movimento que as pessoas fazem, né, de imigração? O principal problema hoje vivenciado por essas pessoas que deixam os seus países e vão para outros países em busca de uma condição de vida melhor, ou porque aconteceu alguma coisa no seu país e eles são refugiados, é um processo que a gente chama de xenofobia. No decorrer do ano de 2008, nos anos posteriores, vários líderes políticos da União Europeia defenderam uma maior restrição à imigração, ou seja, os países começaram a não querer mais que essas pessoas fossem para lá, principalmente os imigrantes. Por quê? Porque começou-se a existir, né, um processo em que essas pessoas passaram a ser vistas como pessoas que geravam problemas nesses países, né? Então, os refugiados, por exemplo, pessoas que fugiam dos seus países por uma guerra ou por uma catástrofe, eles chegavam em massa na Europa. Então, os europeus passaram a ver essas pessoas como pessoas que causavam problemas naquele país. Que problemas? Porque eles chegavam, não tinham casa, não tinham emprego, né? Eles iam trabalhar ocupando os empregos que os europeus não queriam, mas depois os europeus passaram a ver eles como criadores de problema. Então, eram pessoas de outro país que falavam outra língua, com outra cultura, e muitas vezes tudo isso se chocava, né? Então, esse processo de você odiar quem não é daquele país, odiar quem entra no seu país porque não é do seu país, porque não é da sua nacionalidade, a gente chama isso de xenofobia.
Ou seja, o ódio que se tem a quem não é da mesma nacionalidade, quem não é da sua nacionalidade. Então, a xenofobia provoca ataque das pessoas, essas pessoas que são de fora, né? O não aceitamento de que o outro precisa estar ali, né? Eles acham que aquelas pessoas, tá vindo da África, então você mora na Europa, aí tem os imigrantes e os refugiados que vêm da África. Então esses migrantes que vêm da África são traficantes, são assassinos, nessa ideia de que eles sempre trazem consigo alguma coisa ruim, né? São estupradores. Então essa ideia, né, de julgar o outro como se o outro fosse bandido, estuprador, alguém que vai fazer mal para as pessoas que estão ali naquele país porque são de fora. Então esse processo de você odiar quem é de fora, né, que é uma coisa muito ruim, que é uma coisa que a gente não deve fazer, se chama xenofobia. Então, por exemplo, o Brasil recebeu recentemente várias pessoas que vieram da Venezuela. A Venezuela passando por uma crise, né, econômica, muita gente desempregada, muita gente passando fome, e muita gente começou a entrar no Brasil pelo norte, né, pela região norte do Brasil. Muitos venezuelanos passaram a entrar aqui no Brasil, né? E há, por parte de algumas pessoas, uma xenofobia em relação aos venezuelanos, né? Acham que os venezuelanos são bandidos, são traficantes, são estupradores. Eles vão tirar o emprego da gente, eles vão ocupar o emprego da gente, eles vão ficar pelo meio da rua, eles não têm onde morar. Então, começa a haver um processo de xenofobia, de ódio, né, a quem é venezuelano, né? E isso é errado, porque a gente sabe que se eles estão ali porque eles não têm a menor condição de permanecerem em seus países. Ok? Tudo bem? Então, fechamos esse assunto. Nosso próximo assunto é o capítulo 4, que não vai fazer parte da nossa avaliação. Rafa, quer falar alguma coisa? Rafaela? Que meu computador tá com um problema no microfone. Eu tô usando o telefone também, conjunto. Mas me ouviu? Sim, eu ouvi tudo. Acho que... Meninos, alguma dúvida? Meninos, alguma dúvida? Não. Todo mundo caladinho. Eu quero ver se na sala de aula, quando vocês me conhecerem, que vocês já viram, né? Que o professor gosta muito de explicar, de falar, né? Eu quero ver se vai estar todo mundo assim caladinho e prestando atenção na explicação do professor. E quando eu perguntar, tem alguma dúvida? Aí todo mundo vai ficar caladinho, dizer, não, professor, eu entendi tudo, né? Tá tudo entendido, porque aqui é todo mundo caladinho. Rafaela, quer falar alguma coisa, né? Não, eu ia falar Boa isso. tarde, gente. Quem tiver as Rafa vai dúvidas... usar alguma ferramenta hoje? O site, menina. Ela ficou espantada. Tá ouvindo? Turma, boa tarde. Eu tô aqui, só que minha câmera, quando não é o microfone, é a câmera. Então, tô tentando lutar aqui. Todo mundo ouviu a explicação? Ok, então. Léo, repita, por favor, não entendi essa pergunta. Se agora eu ativei o fone. Se vai usar aquela ferramenta, o sitezinho, para perguntar a eles o que eles ouviram na aula de hoje. Dá tempo, se o professor permitir, a gente faz. Não dá tempo. Viu, gente? Vou para a aula do sexto ano 6, tá bom? E a gente pode estar invadindo já uma outra aula, já que nosso tempo é até as 15h10, não é isso? Então, amanhã é com vocês, tá certo, gente? Amanhã é com o Leonardo, com Rafaela e com o Anderson, tá certo? Eles vão fazer uma dinâmica de revisão do conteúdo e também outras dinâmicas aí que eles prepararam para a gente, tá bom? Por favor, assine a lista de chamada e podem ir saindo, tá bom? Coloca o nome, todo mundo. Pode colocar aí saindo. Obrigado, viu?
Rafaela, Anderson, Leonardo, amanhã é com vocês, tá certo? Pronto, tá certo. A dinâmica da revisão, tá bom? Estou indo agora para o sexto ano C. Um abraço para vocês, viu? Até amanhã. Termina a gravação.